Bem-vindos a mais um Que Pode na Obra e hoje eu tô com dois caras sensacionais, prodígios, hein? Prodígios do mundo vidreiro. Tô aqui com o Saulo e com o Fernando e me conta um pouquinho da história de vocês que eu quero entender como é que vocês entraram nesse mundo, como é que caíram de paraquedas aí. E aí, Fernando? Começa você, né? Fernando é o Vai. convidado, vai. Fernando é o mais importante, vai lá. Bom, eu comecei no vidro, né? Na verdade, no vidro não, né? Eu comecei como projetista elétrico numa empresa que fabricava máquinas para a indústria do vidro, que era a Glaston, né? E eu comecei lá a carreira, praticamente eu nunca tinha mexido com vidro na minha vida, né? Então ali eu comecei em 2013 fazendo o projeto elétrico da máquina. E aí foi indo, aí acabou que eu ia para campo, e aí eu fui pegando aprendizado, mas eu nunca mexi com vidro. Essa era a verdade, né? Então, até eu sair da empresa, eu nunca tinha realmente olhado o vidro como eu vejo hoje, né? E depois que eu saí da empresa, aí quando eu abri a empresa, uma empresa própria, aí foi quando eu comecei a pôr a mão na massa mesmo, aí pegar o vidro na mão, ver mancha. Hoje eu já tenho você bate o vidro você bate o olho num vidro, você já fala, caramba, esse vidro tá ondulado, esse vidro tá empenado. Hoje você consegue eu consigo enxergar, né? Hoje você tem sua própria empresa. Sim. Qual o nome da sua empresa? Mens Máquinas. Que fabrica fornos e equipamentos. Fornos e equipamentos. A gente fabrica fornos, furadeiras, mesas de corte, turnover, automação. Ou seja, quer montar uma fábrica, fala Pode pro Fernando. falar comigo aí que a gente consegue fazer tudo. Gente, para quem não tá entendendo, esse cidadão aqui, ele constrói fornos, mas assim, a partir do conhecimento dele. Ele monta fornos a partir do conhecimento dele. Foi ele que pensou assim, um belo dia, tava lá de bobeira, falou, vou começar a montar fornos. E aí pensou, teve essa ideia e criou a própria empresa a fim de trabalhar nesse setor, não é isso, Fernando? Sim. A gente, assim, minha história é meio doida, né? Porque depois que eu saí da empresa, nunca tive ideia de fazer equipamento. Nunca foi meu objetivo, né? A gente sabia que ia ficar uma fatia no mercado, um buraco no mercado, porque mão de obra qualificada é bem complicado. Uhum. Então, gente especializada estava bem difícil de encontrar, então falei, poxa, a gente tem a faca e o queijo na mão, vamos começar a fazer manutenção de máquinas usadas. Então, vamos pegar a máquina velha e deixar novinha. Então, essa era a ideia. E aí, um dia a gente foi para um cliente na Bolívia, né? Foi aí que começou a história. Internacional já Foi ele. aí que começou a história. A gente foi para Bolívia, acho que em meados de 2018, 2019. Acho que foi 2018. Foi onde começou a sementinha, né? O cliente falou, poxa, eu estou montando uma empresa, aqui um novo galpão, e a gente vai montar uma empresa nova lá, a gente quer atender outra região e a gente não quer ficar transportando o vidro dessa unidade para lá. A gente quer que a unidade lá seja autossuficiente. Então a gente não vai montar uma fábrica muito grande, queremos uma máquina pequena, uma fábrica vai ser bem enxuta, então vai ser poucos maquinários, mas para a gente atender o mercado local. E, poxa, vocês podiam fazer um forno para mim, vocês já têm todo o know-how. Aí a gente, puxa vida. E eu fiquei com o pé atrás. Falei, cara, puxa, muito risco, né? Muito risco. Mas falei, não, vamos levar essa ideia para São Paulo e vamos começar a rabiscar. Aí ele deu um prazo, falou, em 2 anos eu vou estar com essa fábrica pronta aqui, então tá super tranquilo. Uhum. E aí foi quando a gente começou a rabiscar. Nisso. Aí começamos a rabiscar, projetar, e vai daqui, vai dali. Aí quando a gente chegou num número, né, cotado, a gente já tinha todos os desenhos feitos, demorou mais ou menos uns 7 meses para fazer o projeto inteiro de um forninho pequeno. Uhum. Mais ou menos 7 meses. E aí depois de 7 meses a gente pegou, deu um problema no forno dele lá, ele tinha que entregar uma obra, e isso foi bem no fim do ano, né, e ele estava na mão, literalmente. Aí ligou para um, ligou para outro, ligou para o próprio fabricante do equipamento. E o fabricante não tinha nenhum técnico, nenhuma pessoa, falou que não podia atender só depois do começo do ano. Chama o Paulista. Aí ele falou, poxa, me ajuda, eu preciso entregar essa obra, é muito crítica. E eu falei, cara, puxa vida, eu tava de férias. E aí eu falei, cara, eu vou. Aí ele comprou passagem pro dia 29 de dezembro
E aí eu fui. Chegou lá no dia 30, era um fiozinho quebrado. Putz. Eu tinha falado pra ele já, falar um fiozinho quebrado. E eu acho que é um fiozinho quebrado na tomadinha ali. Aí ele falou, não, já olhei, já olhamos. Enfim, era um fiozinho quebrado. Ali a gente resolveu o problema e já voltou a trabalhar com equipamento no mesmo dia. E eu voltei pro Brasil no dia 31 de dezembro. Cheguei aqui, tipo, 9 da noite pra véspera de Réveillon. Putz, Minha a esposa já- minha esposa com um bico gigante foi me buscar no aeroporto. Eu nem fui pra casa. Eu já coloquei minha mala dentro do carro, a gente já foi pra festa do Réveillon com a família. Batendo pé. Aí fiquei já cheguei, já eram 11 horas na festa. Aí cheguei na festinha lá, só deu pra comer alguma coisinha. E aí já deu ano novo, aí vamos embora. Aí a gente pegou pro sítio do meu pai. E aí cheguei lá, tipo, de madrugada, 4 da manhã, acabado de cansado. Caramba. Aí, no dia 2, o cliente me ligou, primeiramente para agradecer. E aí ele falou, cara, quanto que vai custar o forno? Você já fez o levantamento? Aí eu falei, já fiz, a gente precisa de $90 mil na época. Aí ele falou, tá, e para começar agora, quanto você precisa? 45 mil já tá bom? Te ajuda? E a gente... E o sorriso? Pá! $45 mil, né? Tipo, a gente tá acostumado. Tudo bem, a gente faturou 1 milhão no primeiro ano de empresa, mas eu não imaginava que alguém ia confiar assim, um equipamento que a gente nunca fez. Aí ele foi, não, passa os dados bancários. A gente não tinha nem conta para fazer Swift, a gente nem sabia como funcionava uma transação internacional desse jeito. E aí ele pegou e falou, não, eu vou depositar, passa os dados bancários. A gente já foi, correu, fez uma conta na corretora, e aí transferiu o dinheiro. Loucura. Aí era uma garagem pequenininha, 116 metros quadrados. E aí a gente pegou, mudou para um galpão maior, e aí foi onde... Mas nem tudo são flores, né, Fernando? Seus pais são imigrantes, você cresceu em São Paulo, Sim. não é isso? É. Teve uma formação em escola pública, não foi? Você falou Sim. que mudou para particular no ensino médio. Você acha que a sua família, ela de alguma maneira contribuiu para esse instinto? Porque assim, cara, uma coisa é você pensar, né, projetar e tal. Mas, gente, esse cara tem 35 anos. Ele é dono da própria empresa já desde os 30, não é isso? Desde você os fundou 27. Olha aí, desde os 27. Então, assim, você acha que a formação que você teve, a sua família, apoio e tal, moldou o seu caráter para você chegar onde você está hoje? Bom, meu pai sempre foi uma pessoa bem rígida comigo em termos de estudo. Falou, cara, você tem que estudar, porque você não quer que você seja peão de fábrica que nem eu. Né? E meu pai sempre foi muito trabalhador, sempre. Sempre me incentivou, sempre lutou pra gente ter o do bom e do melhor, né? Sim. Então, ele principalmente foi a pessoa que... minha avó também. Minha avó, puxa, você escuta a história dela, você desacredita, né? Porque ela veio com os filhos em caminhão, tipo um caminhão aberto, pau de arara, que ela chama, né? A gente veio num pau de arara lá do norte... Aí foi trabalhar no Paraná, em Cafezal, para poder trabalhar na roça. Nossa, sofri. Tinha filho, os filhos eram com parteira. Então você escuta a história assim, você fala, meu Deus, a gente é muito Nutella. Eu sou Nutella, perto dela, eu falo pra ela, sou uma criança que choraminga, porque, a vida dela foi muito sofrida. Então ela voltou pra lá porque não deu certo, aí abriu um bar e não deu certo, aí veio pra São Paulo, e aí em São Paulo chegou aqui, não tinha onde morar. Aí morava na casa de um, na casa de outro, aí conseguiu um emprego. Aí, cara, e você vê a batalha e você vê o que ela conquistou. Você fala, cara, na boa, se eu não conquistar o dobro, eu sou muito ruim no que eu faço, né? Eu tenho esse pensamento. Mas eles são as pessoas, assim, que me incentivaram muito durante a infância, né? Pra crescer, né? Minha avó era muito empreendedora, meu pai não. Meu pai sempre foi... Mais quietinho, sempre gostou de ser funcionário. Mas a minha avó não, minha avó sempre foi empreendedora, vendia ouro. Eu falo, nossa senhora devia ser muito muambeira, né? Porque, ela comprava ouro, vendia ouro, e depois vendia roupa e fazia feira. Doida. Beijo pra vó do Fernando, tá aí, ó, o cara especial que você ajudou a construir aí, ó. Então, vou dar uma pulada agora para a história do Saulo. Saulo, você é novinho também, né? Eu sou novinho também, né? 29 anos. Me conta aí um pouquinho.
Então, a minha história é basicamente parecida com a do Fernando, né, cara? Eu se identifiquei bastante com a história dele, mas muda algumas coisas, alguns detalhes. Mas eu comecei a trabalhar com meu pai na transportadora, né? A gente tinha alguns caminhões lá, fazia algumas coisas poucas, nada muito grandioso. Mas o início de tudo mesmo foi na boleia, né? Junto com meu pai. Então, a gente viajava Brasil Conta um afora. caos aí de viagem. Cara, se for parar pra contar a causa aqui, mano, é muita coisa. Mas o que mais marcou mesmo foi uma vez que a gente tava lá no estado de Rondônia, numa cidade chamada São Domingos do Guaporé. Essa cidade não deve nem existir no mapa, mano. Entendeu? Longe. Longe. E aí a gente foi carregar madeira lá, cara. E eu lembro que a gente ficou 3 dias lá pra carregar. No meio da roça, no meio do nada, não tinha energia elétrica. A história que a gente ouviu falar lá foi que o eletricista que tinha na cidade, a Sucuri tinha comido, velho. Nossa, pra ter noção das paradas. Quantos anos você tinha, assim, mais ou menos? Eu tinha... Cara, eu lembro que eu tava na 5ª série. 11. Eu devia 11 devia anos. ter 11 anos, isso aí. Molequinho. Tava na 5ª série. Eu lembro que até que eu comemorei lá a vitória de passar de ano. Eu viajei com meu pai sem saber se eu tinha ficado de recuperação. Oh, meu Deus. Imagina Pra se eu fugir fico da de bronca da tua recuperação, mãe. já era. Pertinho pra voltar. Então, assim, aí nesse mesmo local, a gente, depois que carregou o caminhão, a gente saiu, a gente pegou um atoleiro lá que é estrada de chão, né? A gente pegou um atoleiro, cara, e ficou mais 3 dias o caminhão atolado, e a gente já não via mais muita solução, né? Mas foram 2 tratores e 2 caminhões que carrega gado, né? Esses tracionado pra tirar a carreta de dentro do atoleiro. Nossa. Então, assim, foi uma parada bem bizarra. Mas, graças a Deus, o mundo deu voltas, né? E hoje a gente pode, sei lá, agradecer a Deus por ter guiado a gente até aqui onde a gente tá hoje, né? É isso aí. E é assim que o Fernando entrou na tua vida, né? Porque você parece que tá inaugurando sua fábrica esse ano ainda. Sai ou não sai, Fernando? E Esse aí, forno Fernando? sai? Agora vai sair. Hein? Agora sai. Sai mesmo? Sai. Então vambora. Esse ano a gente tá com esse projeto já há algum tempo, né? Sim. De inaugurar nossa fábrica. Alguns contratempos, alguns muitos. Não é fácil, né, cara? Todo mundo acha que é fácil, Não é fácil mas não, não é. cara. Não é fácil não. É muito difícil. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E assim, o ramo do vidro, cara, entrou na minha vida assim, meio que do nada, igual o do Fernando também, entendeu? E a gente era do transporte. A gente ficou muito bem no transporte. E um determinado dia, um cidadão quis vender uma empresa pro meu pai, entendeu? De vidro. Mas seu pai já tinha uma Meu história pai com já. vidro. Isso. Meu pai tinha transportado vidro há muitos anos atrás, né? Sim. E aí meu pai, não, vou comprar essa empresa. E na época eu e meus irmãos, não vai comprar. Bati o pé porque a gente estava muito bem no transporte. E a gente não vai comprar. E aí aconteceu uma situação meio inusitada. Roubaram um carro do meu pai, ele pegou o dinheiro do seguro, em vez de comprar outro carro, não, ele foi lá e comprou a empresa do cara. E aí foi assim que a gente entrou no ramo do vidro. E hoje, pelo que me consta, Hoje a gente praticamente já quase não tem mais transporte, migramos tudo pro vidro, né? E assim, a gente é muito grato ao meu pai por ele ter tido essa ousadia, né? Porque hoje a nossa vida é mais tranquila e tal. A gente rala bastante, mas graças a Deus a gente tem a oportunidade de passar o final de semana, pelo menos, em casa, paz. com os filhos, com a esposa, com a família, né? Então, mas foi basicamente isso aí. Entendi. E assim, cara, o que deu na cabeça de vocês para querer montar uma têmpera? Porque a gente sabe que o mercado está desaquecendo desde o final da pandemia, mais ou menos.
por que agora querer montar uma fábrica? Então, na realidade, nunca foi da nossa ideia montar uma fábrica, né? A gente se especializou muito em distribuição, comprar e vender, né? Uhum, E, ao nosso ver, ainda é muito válido isso. uhum, Mas por algumas situações a gente acabou optando por montar a nossa fábrica, né? uhum. Atender melhor nossos clientes e tal. Tinha muito cliente que pedia isso já há um tempo. Alguns fornecedores também, né? Ajudou bastante a gente. Alô, Caduzinho, é de você Alô, mesmo que a gente tá Cadu, falando. né? Outros também, Sebrace. É, Aí, ó, Sebrace. acabou de parecer a Sebrae. Entendeu? Então, assim, eles meio que botaram uma pressão também. E, assim, a gente acabou também estudando e fizemos contas e vimos que realmente é uma parada vantajosa, né? Você acha que o mercado é dinâmico também? Porque eu tenho muita preocupação com isso. Eu sempre enxergo o mercado como cíclico, né? Literalmente. Então, assim, se você ficar parado em determinados aspectos, o mercado meio que te atropela em algum momento, né? Então, acho que também é uma tentativa de vocês tentarem se reinventar, se recolocar no mercado e evoluir, né? Como empresa. E aí foi assim que você conheceu o Fernando. Foi assim que eu conheci o Fernando. Nessa briga aí de montar forno e montar máquina e construir coisa, eu conheci o Fernando. Tá certo. Fernando, o que você acha do mercado daqui pra frente? Como é que você acha que vai se comportar o mercado? Bom, minha visão, assim, para maquinário, né? Eu não enxergo mais tão as fábricas grandes, né? Eu acho que a tendência hoje, para mim, são equipamentos menores ou medianos, né? Porque o mercado vai acabar se pulverizando mais. Porque quem está trabalhando hoje, comprando, que nem o caso do Saulo, ele compra vidro de um fornecedor e vende. Então, compra e vende. Ele não tem a dor de cabeça da produção, mas ele compra e vende. Então, esse fornecedor que vende para o Saulo, ele vende um volume grande, né? E o Saulo vai tirar um pouco desse volume dele. E vai ter outros Saulos por aí que vão tirar o volume dele também. E então quem tem equipamento muito grande vai acabar ficando com equipamento muito ocioso. Como eu já vi, vários equipamentos aí que o cara tem uma máquina gigante e ali não liga todas as vezes por semana porque ele não tem produção para encher o equipamento daquilo. e deixar o equipamento trabalhando todo dia. Então, às vezes a gente fala, pô, por que inventaram esse negócio do box padrão? Por que inventaram a janelinha? Bom saber, quero saber. Me conta. Para dar cadência. É para cadenciar a produção. Para customizar a chapa, será? Não, para cadenciar. Por quê? Porque o box se torna necessário para você, quando você não consegue encher a sua empresa hoje, tipo assim, pensando uma empresa de pequeno porte ou médio porte, você não tem tanta obra para engenharia. Então você faz 1.500 metros de engenharia, 2.000 metros de engenharia, 3.000 metros de engenharia. E o restante? E os outros 10.000 metros que você é obrigado a meio que comprar da usina para você ter um volume de compra na usina para você ter um preço bom na chapa, né? Sim. Então você precisa ter volume na usina, você precisa colocar volume na usina para ela te fazer um determinado valor. Então o box se torna necessário por isso. Então eles meio que inventaram que o box, eu acho engraçado, porque o box usa a mesma broca, é o mesmo rebolo, é a mesma mesa de corte, é o mesmo forno. Tudo é igual. É a mesma coisa. Só que, por incrível que pareça, o box é muito mais barato. Gente, olha só, vou botar a legendinha aqui, eu vou brincar com isso. Pra galera que não sabe o que é box engenharia, é box padrão. Explanem, por favor. Porque nem todo mundo conhece esses termos e tal, então me explica aí, o que é? Por exemplo, box padrão, a gente está falando de peças que estão comuns, medidas que são padrões. Por exemplo, você pega uma porta. Aqui no Rio de Janeiro, são mercados diferentes. Se você for para São Paulo, você não acha janela, que a gente chama de janela padrão. Então, você tem lá janela que conhece na regra, né? Eu conheço como bate e fecha. Né? Então, tem um kitzinho lá que você bate a janela, ela trava e fica fechadinha já. Então, bate e fecha. Então,
Essa janelinha em São Paulo, você não vai encontrar nas medidas que eu vejo aqui no Rio de Janeiro. Medida de 1,20, medida de 1,30. Até a altura do box aqui do Rio também é diferente de lá, né? Também. Isso? E espessura. É interessante, porque cada mercado é diferente. Sim. Mas e engenharia? O que é engenharia? Por exemplo, eu vou fazer uma janela na minha casa. Ela não é padrão. Então, é considerada engenharia. Então, eu vou passar uma medida, sei lá, 1,47. Então, uma medidinha quebradinha ali. Entendi. E isso já é engenharia. Então o pessoal toda te medida cobra que mais... quebrada, a gente pode considerar como sendo de engenharia. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Um projeto que é especial, fora desses itens que são standard, é considerado engenharia. Então, por isso que a engenharia é mais cara, no caso, né? Sim, porque aí exige mais um projeto. Então, projeto padrão não. Cara, eu quero uma porta de 2 metros de altura por 1 metro de largura. Você tem no estoque? Tenho. Peça padrão. Então, o cara já consegue produzir em massa sem precisar ter um pedido. Então, isso consegue cadenciar melhor a produção. Então, às vezes ele pega uma peça de engenharia numa chapa. Então, para ele ter a melhor otimização, ele joga janela na chapa, ele joga uma porta na chapa. E aí, com isso, ele consegue melhorar a otimização da peça. Entendi. E tem a questão da energia também, porque o forno deve demandar uma quantidade absurda de energia. O forno é o vilão da fábrica. O forno, a gente, dependendo da produção, a gente está falando aí de mais ou menos 5 kWh por metro quadrado. Nossa. É bastante. Então, 4 kWh depende da espessura, depende do forno, se ele tem convecção, enfim. Mas a gente está falando em uma média de 5 kWh por metro quadrado. E aonde está o vilão de não ter um bom aproveitamento do forno? No ventilador. Porque o ventilador você não consegue... Hoje, dependendo do forno, do software que controla, você consegue aquecer somente onde tem vidro. Então, se você colocar 1 metro quadrado de vidro, o forno vai jogar uma quantidade de calor, uma quantidade de energia para aquecer aquele 1 metro quadrado de vidro. Então, você não está jogando energia fora. Entendi. Então, você está aproveitando tudo aquilo que Porque ele aquece por inteiro, é isso? Tem disso também? Sim, dependendo do equipamento, se não tem um software adequado, ele joga energia no ralo. Ele aquece onde não tem vidro. E aí, com isso, você está desperdiçando energia. Gente, eu não sabia, porque fala forno na minha cabeça, eu só imagino aqui, ó. Coloca lá, tira daqui. Só isso aqui que eu vejo, entendeu? Mas não é fazer bolo, né, Fernanda? A receita é... Mas parece, gente. Mas é engraçado, é analogia mesmo, porque tem receita, tem receita. Enfim, e aí... O ventilador não. O ventilador, se você colocar 1 metro quadrado, não tem como você resfriar 1 metro. Você resfria tudo. Então, você resfria a área total. Então, se você tiver 1 metro quadrado, você está jogando energia no lixo. Porque o ventilador está ali consumindo energia e jogando o ar. Então, o vidro é resfriado com um ventilador? Com o ar. Eu achei que ele fosse também resfriado naturalmente. Porque, você imagina lá, né? Vamos pensar aqui, galera. Tô entendendo junto com vocês, hein? Tem uma mesa, né, onde corre o material. A gente coloca o vidro. Beleza, correu para dentro do forno, aqueceu aquela chapa. E aí, na hora de sair, eu imaginei que assim, aí ele vai esfriar naturalmente. Não é isso. Não. Você tem um equipamento próprio para esse resfriamento. Sim, aí ele vai pro resfriamento e sofre um choque térmico, né? E é o tem uma choque função... térmico que causa a têmpera. Exatamente. Entendi. Se não houver não tiver esse choque térmico, ele acaba não sendo temperado. E aí é basicamente o que as usinas fazem hoje, né? Ela resfria o vidro lentamente para fazer o float, né? Então, a têmpera, que é o beneficiamento desse vidro, é feito na troca de energia, né? No choque térmico, né? Assim, me corrija se eu estiver errada, tá, gente? O que eu entendo pela necessidade desse processo de têmpera é o seguinte: o vidro ele vem inteiro em peças pra gente. Quando a gente faz algum beneficiamento nesse vidro, seja corte, seja furo, aquelas moléculas que antes estavam muito aglutinadas, elas começam a ficar soltas, porque você descomprimiu. Quando você corta, quando você fura, você descomprime e tal. E aí elas começam a ficar soltas e você fragiliza esse vidro. E aí a têmpera vem justamente para você conseguir reagrupar essas moléculas, não é isso? Tô falando besteira, gente? Tem um princípio, que o princípio que eu aprendi sobre o vidro temperado foi da gota de Rupert. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, conta pra mim. A gota de Rupert é você pegar, tipo,
Esse físico pegou uma gota de vidro, ele tipo aqueceu, né? Ele pegou esse vidro e jogou dentro da água. Então imagina, uma gota de vidro líquida e jogou essa gota dentro da água. E aí o que acontece? Acontece o processo de tempera. É um choque térmico, só que muito mais potente. Por quê? Porque imagina que você está numa temperatura muito grande e você vai para uma temperatura muito fria. E aí, com isso, o vidro fica ultra temperado. Tanto é que se você depois, por curiosidade, olhar algum vídeo no YouTube, você vai ver que É um que tem uma prensa, que bota a prensa assim. ele martela o vidro assim, tum. Ele e não martela o quebra. vidro e o vidro não quebra. E depois, como um calcanhar de Aquiles, né? Você, como o vidro temperado, você vai lá, pega um alicatinho e quebra. Se você conseguir quebrar, ele explode, vamos dizer assim, né? E é como se fosse o vidro temperado. Então, quando você tempera o vidro, você cria um estresse. Então, você armazena dentro dele um estresse. Então, você resfria as bordas e o meio do vidro tá mole ainda, vamos dizer assim. Então, ele cria uma tensão e essa tensão fica armazenada ali dentro do vidro para sempre. E aí, depois, quando você quebra isso, essa tensão, ela, vamos dizer assim, ela se libera, né? Entendi. E aí, por isso que quando às vezes você quebra um vidro, ele Estoura. estoura e vai caco Tem um pra monte tudo de quanto é lado. box, quando quebra, ele estoura, né? Ele não cai bonitinho, Sim, ele cai não. pocando. Ele explode, basicamente é isso. E o princípio veio dessa gota de Rupert. E por que quando você bate no meio, deve ser por isso também, quando você bate no meio ele é resistente, mas você bateu na quina, bateu na borda, É o ele calcanhar poca. de Aquiles, né? É o que a gente comentou. sim. Nas bordas é muito mais fácil quebrar. Às vezes você pega um vidro temperado, joga... Tem um vídeo quando a gente fez o primeiro vídeo, né, do forno funcionando, Sim. a gente pega uma marreta e a gente joga a marreta, assim, ó, de longe, assim, ó, mais ou menos 1,5 metro de altura, a gente solta a marreta e ela cai sobre um vidro. E o vidro não quebra. Sim. Né? E o princípio é esse, né? O vidro acaba ficando 4 vezes mais resistente por conta disso. Porque ele armazenou essa energia dentro dele. Entendi. E assim, não dá pra remodelar esse vidro depois de temperado, né? Olha, tem um processo, né, que não é tão vantajoso. A gente já fez um equipamento para ele fazer o recozimento, a gente chama de recozimento. A gente pega o vidro e destempera. Então, você coloca ele numa temperatura por volta de 600 graus, deixa ele lá resfriando lentamente, que é o processo da usina. E aí, com isso, o vidro ele é recozido. Então, ele acaba perdendo essa característica. Então, toda aquela tensão que estava armazenada dentro dele foi liberada porque a gente aqueceu o vidro. Então ele foi recozido. Então aí você conseguiria fazer qualquer tipo de retrabalho. Mas aí cortar, é mais lapidar. custoso, né? É mais custoso. Mas dependendo do que for, por exemplo, você fez um vidro gigante. Chapa jumbo. Não sei. Você fez um vidro grande e esqueceu de fazer um furo. Pronto, você perdeu o vidro. Exato. E aí você fazendo esse processo, às vezes é mais vantajoso do que você fazer outro vidro. Entendi. Eu tenho uma questão, não sei se um de vocês vai saber me dizer, a gente não combinou isso não, tá, gente? Ao vivo. Por que não dá pra temperar vidro laqueado? Laqueado. Bom, tem 2 tipos de vidro. Tem um vidro que a gente chama de laqueamento a frio e laqueamento a quente, que aí seria um vidro que ele tem uma cobertura cerâmica. Né? Esse vidro que tem a cobertura cerâmica, que já vem da usina, com a cobertura cerâmica, esse vidro você consegue temperar. Agora, um vidro que foi feito com essa cobertura a frio, esse vidro não é possível temperar. A frio que você diz pintura. É uma pintura. Geralmente é feito com cortina é uma cortina de tinta. A gente conhece como cortina. Então, ela fica derramando a tinta ali e aí o vidro passa que nem um foguete debaixo dessa cortina e essa camada adere no vidro. E aí ele vai para uma estufa, essa estufa faz a cura, seca a tinta e ela sai lá na frente já pintada. Então, ao toque, ela é resistente, tá? Mas se você for raspar com algum tipo de metal, essa tinta sai. E não é Sério? possível temperar. Eu não sabia que vidro laqueado era assim. Sim, esse laqueamento a frio. Agora, o laqueamento a quente, não. Você, dependendo do processo, ele tem que ser pulverizado, ele não dá para ser em cortina, porque por causa da densidade da tinta e outros fatores. E aí ele é pulverizado no vidro. Então, é pintado igual o revólver de... Ou outro procedimento é tela, né? Tem gente que usa tela, aquelas telas de silk screen. Então, você coloca a tela, passa um rodinho em cima e a tinta adere no vidro.
Então aí vai para uma estufa, faz uma pré-cura, depois faz uma cura, né? Aí o vidro chega por volta de 400 graus. E depois Nossa. você tem que resfriar ele lentamente, igual na Mas usina. aí ele não volta a ser vidro comum? Volta a ser vidro comum. Aí você Você tem que aquece, temperar. você não pode aquecer ele e resfriar bruscamente. Então, se eu aquecer ele a 400 graus e eu tentar resfriar ele, Aham. automaticamente temperar, ele né? vai criar, não bem uma têmpera, mas ele vai criar uma certa dureza. Se você conseguir resfriar ele, ele vai ficar mais rígido. Então, na hora que você for cortar esse vidro, na hora que você for fazer o destaque, ele não destaca. A trinca abre. Ah, sim. Então, entendi. na hora que você vai fazer o destaque do vidro na chapa, a chapa não destaca certinha na linha que você fez. Ela vai destacar, vai abrir para os lados. É bem mais complexo do que eu Bem, imaginava. Não O dá. Fernando já montou uma mega linha, né? Essa linha é aprendizado também. Porque esse daí foi o maior projeto da minha vida. Esse daí é O gigante. cara de Minas? De Minas. É? Ah, legal. Esse foi o Cara, forno e gigante. a É fábrica gigante. dele é linda, né? É. E a gente ficou sabendo que foi esse cara aí que montou. Esse cara é fera, mano. O cara é Arrumou um fã, hein? gênio. Arrumou um fã. Esse daí foi um projetão. Porque, assim, um projeto novo que eu nunca tinha feito. O cliente trouxe, eu preciso fazer isso, esse é o objetivo. Aí a gente estudou algumas ideias, discutiu e saiu esse projetão aí. Não, acho que assim, ele muito inovador até Inovador. o projeto dele. Porque hoje no Brasil, se você for comprar, você tem que comprar o vidro laqueado. Não tem fabricante aqui no Brasil, você tem que comprar de fora. Tem que comprar de fora. Exato. E a proposta dele, se eu não me engano, é várias cores, negócios, Sim. né, sobre demanda, é bem... Ele tava até com uma ideia de fazer impressão de texturas, né? Teve um Sim, negócio sim. desse. O cara é um visionário também, né? Sim. Tem que trazer ele aqui. E a empresa dele, ele não vinha, ele também no vidro. No dia que você vinha aqui, É verdade. que ele perguntava, você ia falar, não, eu não trabalhava com vidro. Ele é do laticínios, de laticínios, não tem nada a ver Tem nada a com ver vidro. com vidro. Cara, mas o mercado do vidro é assim, né? Ele vai encantando as pessoas e aí a gente enxerga no vidro muitas soluções que a gente ainda precisa explorar. Não é só uma janela, não é só uma Sim. porta, né? Tem, uma infinidade de coisas que você pode fazer com vidro. E isso é legal no setor do vidro. Porque imagina quantas pessoas você consegue empregar, né, por detrás daquela janela que tá ali na sua casa. Ninguém imagina o processo, né? Às vezes a Ninguém gente fala, imagina. eu faço máquinas para fazer faz box, janela. A pessoa fica, deve ser uma maquininha pequena. Nem imagina que o forno é gigante, que você precisa de muita energia, coisa que, tipo assim, a pessoa não entende a grandeza, mas a gente tá falando de quantas casas, né? A gente paga quanto de energia? Eu pago R$500 de energia em casa, quanto que Uma gasta um têmpera. forno? Uma têmpera, R$50 mil de energia. Nossa. Então, assim, é muito. O insumo da têmpera, o insumo do forno é energia. Gente, é muita coisa envolvida, né? Muita coisa Sim. envolvida. E você acha que o mercado, ele vai reaquecer? Porque, assim, no momento a gente ainda está vivendo... Assim, eu acho que a gente teve uma queda brusca. De setembro do ano passado para cá, a gente teve essa queda. E há uns 3 meses eu acho que deu uma estabilizada ali de levinho, ainda com uma certa queda, mas não tão brusca quanto no início do ano. Vocês acham que daqui pra frente melhora? Como é que vocês enxergam o mercado daqui pra frente? Até eu acho que possa dar uma melhorada sim. A expectativa é que melhore, né? Por exemplo, no nosso fornecedor mesmo de vidro temperado hoje, eles já estão com volume muito mais regular do que vinha tendo. Então, também a questão do final do ano acaba A aumentando, sazonalidade. né? Mas acho que, de modo geral, cara, a expectativa é que aumente, sim, a galera comece a voltar ativa, né? Que acho que todo mundo ficou muito parado, principalmente obras pequenas, né? A galera segurou tudo que podia segurar por conta de N motivos, né? Mas eu acho que todo mundo vai recuperar a confiança e tal. Devagarzinho, e o mercado vai se rejeitando. E eu acho que a gente tem uma expectativa boa para o próximo ano, né?
Então, Você estava falando comigo que teve uma queda brusca também no seu O faturamento. meu faturamento caiu muito esse ano. Né? Porque assim, a gente depende também de crédito. Né? Então, o nosso cliente vai comprar um forno de têmpera, eu não tenho como financiar Quanto custa um forno de têmpera? é muito diferente dele comprar uma janela padrão lá É em mais Minas. caro que uma janela, isso eu garanto. Não, abre o jogo. Mas, Quanto assim, custa? é- Um básico, tá? Não vai top de vamos linha, não. colocar mais de R$ 1 milhão um forno. Um forno Gente. mediano, vai. É um forno pequeno, a gente tem fornos a partir de 600 mil reais, 650 mil reais, a gente já consegue fazer um equipamento pequeno. Mas pequeno. O problema é que não é só o forno, né? Você Mas precisa de aí, outros hoje, equipamentos. a gente olha aqui a sala, né? Se a gente olhar a sala, olha o tamanho do vidro. É grande. Então, assim, hoje os arquitetos, eles querem um vão livre. Sim, os Então, grandes vãos estão em alta. Eles estão em alta. Então, assim, o cliente, às vezes, ele vai comprar um equipamento e um equipamento grande precisa de demanda. Então, a gente está falando de cabine primária, a gente está falando de outros investimentos. Forno não é só forno. A gente, às vezes, fala... acontece muito de ligar um cara, não, eu quero comprar um forno, Fernando. Eu quero comprar um forno. Aí você vai lá, faz uma visita e na visita eu falo, cara, não dá para você montar o forno. Não dá. Não vou te ferrar. Vamos dizer não pro cliente. Dói, porque eu sei que às vezes é sonho. E eu não quero que o cliente se prejudique. Porque o forno não é só forno. Às vezes você vende o forno, mas o cliente tem que ter uma mesa de corte. Ele tem que ter pelo menos umas 3 ou 4 lapidadoras. Quem tem uma, não tem nenhuma. É isso. Furadeira, ele tem que ter um joguinho de furadeira, ele tem que ter uma boa lavadora. Ele precisa ter cabine, ele precisa ter cabo, ele precisa ter mão de obra. E às vezes você vai lá e olha pro estoque do cara e você olha, puxa, olha os cavaletes dele lá e você vê 6 chapas. Fala, cara, o cara tem 6 chapas. 6 chapas. Eu sei, é o sonho, assim como eu sonho várias coisas, mas antes do forno, a gente tem que dar outros passos antes para chegar no forno. Né? Então, assim, lógico, meu sonho é vender forno para todo mundo, mas eu também não quero prejudicar ninguém. Então, um forno você tem que pensar em muita coisa antes. Muita coisa antes. O forno é o último. Eu julgo que às vezes o forno é o último. Mas tem que pensar com carinho antes de montar a têmpera. Porque Araújo foi contra isso, né? Tem que Araújo ter foi, bem o forno pé foi o no primeiro. chão. Araújo, o forno foi primeiro. Deixa quieto, deixa em off. O certo mesmo, toda empresa que eu vejo que está começando, por exemplo, tem um cliente meu, ele é doido, é o cliente acho que é o mais doido, lá de Batatais. E assim, a gente tem uma parceria muito forte para a vida toda. Tenho certeza que vai ser para a vida toda. Porque assim, eu quando comecei, eu não tinha, tipo assim, nome. Então assim, era muito na confiança. Cara, se eu vou comprar sua água, você não sabe se na minha água tem veneno. Né? Se eu tô comprando a sua água, tá escrito água mineral. Aí você fala, cara, mas eu nunca vi essa marca. Vai que nessa água aí tem algum tipo de aditivo aí, alguma coisa ruim que vai prejudicar. Esse moleque de 30 anos com essa cara de que monta forno. Esse moleque que faz forno, né? Então, assim, de onde saiu, né? Então, ele foi lá na empresa, ele viu, a gente mandou uns mailings, né? Mandamos lá uns e-mails, mandamos umas fotinhas. E aí caiu nele lá, ele ligou pra gente, cara, quanto custa um forno? A gente, tanto mais ou menos. Aí ele, poxa, dá pra sonhar, hein? Cara, vem aqui fazer uma visita, pra gente ver se dá pra gente fazer negócio. Aí eu fui lá, visitei a empresa dele. Ele cortava vidro na mão, mesa de corte manual. Ele tinha 2 lapidadoras. Ele tinha um joguinho de furadeira. A melhor parte da empresa eram as furadeiras dele lá. As furadeiras dele é tudo novinha. E uma lavadora. E foi, como que você tempera? Eu levo lá em Ribeirão Preto e eu tempero lá em Ribeirão. Depois, Ele customizava a chapa e levava pra alguém temperar? E aí é aquele negócio. Quando você faz isso, você é concorrente dessa pessoa que você está indo levar. É exatamente. Entende? Essa relação que então vem na minha cabeça. essa é a relação. Então você acha que essa pessoa vai te fortalecer ou ela vai tentar te prejudicar? Não, ela vai te minar. Ela vai te minar, ela vai te... Às vezes vai quebrar uma peça, Vai às vezes atrasar. ela vai atrasar, às vezes ela... E você vai o quê? Vai te destruindo com o seu cliente, porque você é credibilidade, prazo, né? Então, ele pegou e falou assim, cara,
eu quero comprar seu equipamento mas eu não tenho dinheiro. Aí eu falei, então somos dois. Então somos dois. Aí ele, então, eu posso te pagar tanto por mês. Fez uma proposta lá, eu falei, cara, isso aqui não dá pra nada. Não dá pra fazer nada. Aí ele falou, eu posso te pagar 20 mil por mês. E essa foi a proposta. Eu falei, cara, não dá. Aí então vamos fazer o seguinte, eu te pago 20 mil por mês, aí eu tenho um dinheiro que eu posso pegar de empréstimo, que é tipo um capital de giro, e aí quando eu terminar de pagar a 10ª parcela, eu pego o capital de giro e te dou. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente foi juntando as parcelinhas dele, pegamos um recurso próprio que a gente tinha na época, e a gente começou a construir ali, e aí na hora que veio o último aporte, a gente comprou a parte mais cara, que são os roletes cerâmicos, que são importados. E aí a gente conseguiu fazer e aí falou, agora eu só vou te pagar depois de 1 ano que o equipamento estiver funcionando. Foi esse o acordo, tipo, Que top, tipo coisa de pai e filho. Me vende um forno assim também, Fernando. Cara, doideira. Hoje, a parceria que eu tenho com ele é tão forte hoje, porque ele fala, cara, o que você fez por mim, eu não sei se eu faria por você. Ele fala pra mim, você é doido. Pô, cara de Ele pau, fala, velho. você é doido. Ele fala, você é doido. Porque eu acho que eu não faria, não. Não, tu fez uma parada. Porque assim, Cara. foi loucura. E aí ele foi, trabalhou com o equipamento e ele falou, cara, eu vou falar pra você, graças a você eu troquei as minhas lapidadoras, graças a você eu comprei todos os terrenos do lado. Mas você acha que, é assim, eu vejo hoje o mercado do vidro muito separado, sabe? Eu Cada vejo um o no seu mercado desunido quadrado. também. Mas, gente, quanto mais parceiros comerciais, bons parceiros comerciais, você tem, mais a sua empresa cresce. Você acabou de dar um exemplo perfeito disso. Porque, assim, você gerou nessa pessoa um sentimento de gratidão. Sim, Que, tipo assim, que dinheiro que paga isso? sim, Dinheiro nenhum vai Nenhum. pagar isso. Entendeu? Então, esse cara é um parceiro seu. sim, pra E vida não toda. importa o seu concorrente lá e oferecer mais Sim. barato e tal, não sei o quê. Não é preço. Porque na hora de priorizar, você priorizou a ele. Sim. Entendeu? Então, E não você tem vai lá como. hoje, ele comprou mesa de corte minha, ele comprou furadeira. E ele falou, cara, na hora que eu quiser expandir, eu vou comprar outro forno, eu vou comprar forno seu. Não vou comprar de ninguém, eu vou comprar seu. Ele falou, você me ajudou a ganhar dinheiro, eu vou te ajudar a ganhar dinheiro. É assim. E a parceria é pra sempre. Tenho certeza que com ele a parceria é pra sempre. Bonito de ver, né, cara? É, muito bonito. Bonito de ver. A gratidão é uma parada muito... Quando posta em prática, né, cara? Sim. É uma parada muito divina mesmo. Se você tivesse que dar uma dica pra quem quer começar a têmpera, tirando a dica que você já deu, o bizu que você já deu aí de o forno é o último, hein? Não vai sair metendo o pé pelas mãos. Que mais você diria, assim, pra pessoa? Olha, assim, pra montar têmpera não é fácil, né? Eu recomendo sempre começar pequeno. Às vezes a gente vai, tipo, puta, eu vou comprar um carro zero. Você já vai lá no carro de 300 mil reais? Não. Se o seu primeiro carro zero, você não tem todo o recurso, não vai meter a cara num financiamento de 5 mil por mês. Começa um carrinho mais simples. O que o cara precisa? Assim, uma têmpera pequenininha, o que o cara Olha, precisa? a gente montou um equipamento recentemente, o cliente usa energia da rua. É um equipamento pequeno, não paga demanda, então ele não tem os custos que uma empresa grande tem. Chocada, calma aí. O cara pega Ele- energia da rua sem precisar de transformador, sem nada? Sem nada, ele usa energia da rua. Não sabia nem que isso era possível, gente. E aí, assim, ele tem essa vantagem, né? Então, por exemplo, o Saulo já tem um equipamento grande, certo? Mediano, grande. Então, o equipamento do Saulo, obrigatoriamente, ele precisa de energia elétrica, pagar demanda. Esse cliente que é pequenininho, mas ele não vai conseguir fazer um vidro igual aqui da sala. Então, o equipamento dele tem 1,30 m por 2,80 m. Então, esse é o limite que eu consigo fabricar um equipamento sem perder qualidade e sem pagar demanda. Então, você liga na energia lá, liga na tomada e E o tá negócio pronto. funciona. Aí, Que só que loucura. aí o cliente tem uma fábrica enxuta. Para quantos metros quadrados é uma fábrica dessa? Para 4 mil metros. Então, assim, se o cliente quiser fazer 12, ele consegue? Consegue. Desde que ele trabalhe Mas 3 turnos produz com bem, forno. eu achei que você ia falar 1.000 metros. Não, Produz bem. 4 mil metros. A gente está falando de 150 metros, mais ou menos 150 metros por dia. Produz muito bem. 150 metros quadrados por dia são números assim que eu não
não é número que eu tô pegando, assim, fazendo conta. É número que eu pego de cliente. O cliente que pega de manhã e termina no fim da tarde. Fernando, produzi 150 metros quadrados na média no forno por dia, deu 4.000 metros no mês. Então, O cara que quiser investir numa Tempra, ele tem que ter quanto, assim, mais ou menos? olha, eu pensando numa têmpera hoje de pequeno porte, Nessa daí que liga na tomada lá na rua. eu falaria hoje com vidro, ponte rolante, porque que nem eu comentei, para você montar a têmpera, Não é você só o mexer com forno. vidro, não é só o forno. Então a gente tá falando, Desde começa, o como que você vai treinamento carregar? desde o treinamento do funcionário. Sim. E às vezes a gente até comentei com o Saulo, Saulo, pelo amor de Deus, não coloca um operador ruim. Coloca realmente alguém engajado, alguém que está com você, que tem vontade de crescer. Porque se a pessoa também não tem engajamento, se a pessoa não tem ambição, o forno também não forno Não é vai muito. produzir, não. Forno é operador. Forno é operador. Lapidadora é operador? Também. Se você colocar lá e regular o rebolo da máquina lá para enterrar no vidro, você destrói a máquina. Mesa de corte é operador? Também tem um pouco do operador. Se o operador não tiver determinadas atenções, ele acaba perdendo uma chapa. Então, assim, tem vários critérios, né? Mas, assim, para montar uma têmpera hoje, pensando, começar, né? O armazenamento do vidro. Então, você precisa de cavaletes, classificador. Aí você fala, pronto, como que eu vou descarregar o vidro? Ponte rolante. Então, você precisa ter uma ponte rolante, um pórtico. Aí você armazenou o vidro. Aí como que começa? Corte. Beleza, para fazer 4.000 metros, talvez, não precisa de uma mesa de corte automática. Dá para começar na manual? Dá para começar com a mesinha manual. Lapidação. Tem um monte de lapidadora no mercado usadinha que você consegue comprar aí por 50 mil reais, 45 mil reais. Né, que a gente chama de os tanques de guerra lá, as 44. 44. Tanque de guerra, essas maquininhas, só que são lapidações periféricas, então o acabamento hoje não fica aquele acabamento polido, que aí lapidação reta, com polimento, então... É aquela lapidadora boleadinha que você Isso, tá dizendo. o rebolo é periférico, mas essas máquinas são muito robustas, então você pega a máquina de 2.000 que tá comendo vidro ainda hoje, por quê? Porque é muito robusta. E essas maquininhas mais novas, não, elas são um pouco mais fracas, né? Então aí você pode começar com uma lapidadora periférica, furadeira, você precisa ter duas, uma lavadorinha e um forno. Então assim, eu estimo Tem que ter um equipamento também que grava a marca da empresa, não tem? Isso daí é logomarca, né? E você faz com silk screen, tem uma tinta cerâmica, você passa e... Mas aí dá pra fazer na mão, esse? Dá pra fazer na mão. Ah, tá. Ou você compra um adesivinho, né? Que é um adesivinho que é o mesmo da garrafinha aqui. Ah, eu achei que fosse tipo uma máquina que... Tem um adesivo que laser, você assim. compra e ele é parecido com o da garrafa térmica. Aí você vai lá, coloca e ele funde na cerâmica, né? Funde legal. no vidro. E funciona também. Dá menos trabalho. Que aí Dá você- menos trabalho porque você não tem que ficar manuseando ali a tinta, né? Não tem que ficar fazendo mistura de menos manhã. sujeira, menos Não estraga a água. tela, né? Então tem gente Aham. que prefere o adesivinho. Aí compra o adesivinho e cola no vidro. Gente, olha só. Só de você falar, eu já tô vendo o quanto de mão de obra e o quanto de empresas que tem por detrás de uma janela. Você imagina só. Vamos até... Usina, vamos começa nem- lá atrás. Começa na usina, aí tem Transporte. aí tem a galera que faz os polímeros, o transporte desse polímero, tem Alumínio. o alumínio e tem o cara do adesivo, que é uma norma, você não pode colocar o vidro pra fora sem estar com essa marca sua lá, né? Então, assim, gente, até o cara que faz o adesivo. Você muita imagina gente. quantas pessoas estão empregadas Sim. até chegar na sua janela, até chegar no vidraceiro. Muita coisa. É muita coisa, é muito grande. Não dá pra gente mensurar assim. É muita gente, são muitas famílias por detrás de uma janela. É impressionante, gente. Olha, eu vou te falar. É por isso que eu gosto de vidro. O povo fica me zoando, mas é por isso que eu gosto de vidro, gente. Vidro é vida. Vidro vai em tudo. Tudo que você imaginar tem moderno. vidro. É moderno, é lindo, é clean. Ah, vou puxar a sardinha pro meu lado, é óbvio. Mas, gente, que você pensar de gente que tem por detrás disso tudo aí é impressionante. É muito É impressionante. muita coisa. Muita gente. É muitos processos. Então, vamos lá. Montei minha fábrica, treinei meu pessoal, só botar vidro pra dentro. Quanto você acha, nesse cenário de 4.000 metros quadrados, quanto você acha que vai gastar? Olha, hoje,
E eu falaria para você uma fabriquinha dessa, pelo menos com o vidro, né? Porque você tem que pensar no vidro. O vidro é caro. Você não consegue comprar um vidro. Tem, que eu falei também, né? O mercado hoje ainda permite que você consiga comprar chapa no mercado sem precisar da usina. Então você compra em distribuidores. E aí você não precisa, na verdade, comprar um montante gigante, que nem você é obrigado a comprar da usina. A usina não vai te vender 6 chapas. Mas aqui no mercado você consegue comprar uma pilha de verde, uma pilha de incolor, uma pilha de fumê, uma pilha de 6, uma pilha de 10. E você lá tem umas pilhinhas de vidro lá para suprir a sua necessidade e você vai suprindo, vai comprando sobre demanda. Para quem vende, agrega mais valor, porque está vendendo fracionado, né, específico para a necessidade dessa pessoa. E para a pessoa que está comprando também a vantagem pelo fato dela não ter que desprender o valor de uma carga, né? Sim. Que não é barato. O giro é menor, né? E o giro imagina que você vai ficar com um estoque gigante e até aquilo ali virar dinheiro de novo, você tem que trabalhar nas vendas. Mas eu estimo assim que com mais ou menos 1.600.000, 1.700.000 você já consegue montar uma fábrica nesse porte com maquinários, até maquinários novos. Mesa de corte nova, esse forninho novo. Mas aí você está mensurando a linha de produção. Isso. Não a estrutura em si. Não a estrutura, sem contar galpão, sem contar isso. Um monte de normas de bombeiro, um monte de negócio. Isso só a fábrica. Agora, se você for partir para construção do barracão, aí a gente já está falando de muito mais. Aí o valor eu já estou falando já de mais de 2,5 milhões. Mas 3. é um setor que dá para ganhar dinheiro. Você faz um investimento, mas esse investimento tem retorno, volta. Tem retorno. Hoje eu vejo, tem muita concorrência, né? O forno, não só forno, né? A indústria do vidro tem muito temperador no Brasil. Tem muita gente. Por isso que eu acho que a tendência não é equipamento grande mais. Eu acho que a tendência são equipamentos pequenos. Você acha que vai se normalizar a têmpera? Assim, vamos supor, porque hoje as vidraçarias em si, elas não beneficiam o vidro a esse nível, né? O máximo que elas fazem é cortar o comum e terceirizar o temperado, né? Sim. Se preocupam muito mais com a instalação do que propriamente com o beneficiamento do vidro. Você acha que a tendência é essa? De, tipo assim, cada vidraçaria ter o seu forninho e tal? Ou não? São vidraçarias com nível maior. Não é tão popular assim o negócio. Porque assim, imagina, hoje a gente tava comentando, no passado a gente tinha lapidadora. Então você tinha lapidadora tudo italiana. Então quem ia comprar uma lapidadora é quem tinha realmente muito dinheiro. Então a gente falava de uma lapidadora, 400 mil reais, 350 mil reais, era muito dinheiro. Então aí você tinha que ter 4. Era muito dinheiro. Hoje a gente já tem um monte de lapidadora chinesa que são boas, né? Vou falar, a chinesada chegou, a qualidade é muito boa e assim, atende. Então hoje um pequeno vidraceiro já tem condições de comprar uma 44, ele tem condições de comprar uma furadeira e ele tem condições de produzir ali, lavar. Vai lavar, lava na mão ou leva para o temperador e o temperador lava antes de temperar. Então ele já tem essa condição de ter, mas assim, o forno você precisa ter espaço, então você já não precisa ter uma estrutura. Né? Uma lapidadora, sim, você consegue montar num espaço pequeno, razoavelmente pequeno. Mas um forno não. Um forno você precisa ter uma estrutura bacana, já precisa ter um espaço. A gente está falando um forno desse que eu comentei que é pequenininho, ele utiliza 14 metros. Nossa, é grande demais. Não é para qualquer lugar realmente. Então não dá para colocar. Agora uma lapidadora não, uma lapidadora já tem 6. Então uma lapidadora de 9 E quando a demanda é tem pequena, 6. você precisa só de uma lapidadora. Vai lá, volta. Isso. Mas dá para você fazer. Dá para você se virar. Agora, numa fábrica não tem como, né? Cada um num lado. Né? Sim, numa fábrica não. Na fábrica você já é obrigado a... Porque tempo é dinheiro na fábrica por causa do forno que tá ligado. Então você não pode ficar parado ali esperando. Eu acho que uma questão também que é fundamental nessa parada de montar a fábrica, cara, é mão de obra. A mão de obra, ela pega muito, né? Na hora da gente montar. Operacional. Não tem mão de obra, é isso? Assim,
até acaba que não tem uma especialização, entendeu? Então fica complicado de você contratar as pessoas, né? O cara não tem um curso pra aprender a lapidar vidro, entendeu? O cara vai aprender lá contigo, Quebrando seu vidro. entendeu? Quebrando seu vidro. Mas é verdade. Exatamente. Então, assim, é complicado, cara, achar uma mão de obra. E aí, quando você acha a mão de obra, o cara chegou, aprendeu tudo contigo, você tem que valorizar ele. Se você não valorizar ele, você vai perder o seu funcionário. Cara, é isso que me deixa mais bugada, assim, minha mente dá um bug. Porque você vê o número de pessoas desempregadas no país é muito grande. E aí você olha pra dentro das fábricas, todas as fábricas que eu vou têm a mesma reclamação. Não tenho mão de obra. Não tenho mão de obra. Não tenho mão de obra. Na verdade, mão de obra tem. Não tem mão de obra qualificada. Exato. Exatamente. Você vê, eu tava comentando com você vindo pra cá, né? Que eu vou dentro das empresas de alto padrão, as pessoas estão até o talo de obra, não tem como entregar, já estão até o ano que vem cheio de obra. Aí você vai numa empresa um pouco menor, que vive propriamente de produtos mais, como é que eu vou dizer assim, mais fáceis, né, de você conseguir, porque mais quadria de alto padrão, você precisa de um monte de equipamento, né? Temperado não, temperado é bem simples. Sim. Ainda mais com os kits, facilitou absurdamente. Então, essa pessoa que se prendeu a esses produtos somente e não evoluiu com a demanda no mercado, tá sofrendo, cara. Tá sofrendo, não tem trabalho, entendeu? E grande parte do cliente da Tempera é esse cara. É por isso que eu perguntei no início se vocês enxergavam que a Tempera e o temperado daria bom pro futuro. Porque o que eu vejo hoje é isso. O temperado ele precisa se reinventar e se recolocar no mercado. Eu vejo a tendência de máquinas mais automáticas, mais automatizadas, né? A gente fala, tem muita mão de obra na empresa, né? Que eu acho que é meio desperdício, é força. Força, tem robô para fazer força. Exatamente. A gente tem que usar, nós seres humanos temos que pensar, não fazer força. Esse é o meu pensamento, né? Então a gente tenta fazer de tudo para que o forno fique cada vez mais automático, cada vez mais produtivo, mais veloz, mais econômico. A mesa de corte, a mesma coisa, que ela consiga já etiquetar a peça sem a necessidade do cara, depois que cortar, na hora de destacar, ele etiquetar com... Porque essas coisas manuais acabam dando margem para erros, né? Sim. São A automação já... Se deu problema, foi porque a automação está com algum problema. Então, o que está causando o problema da automação? Um sensor... Então, você substitui. Então, muda muito, né? Muda muito. A gente está falando de mão de obra desqualificada, né? Vê muito. Então, tem muita gente desempregada, mas são pessoas que muitas vezes estão desqualificadas para a atividade. E nós temos que qualificar. E hoje eu vejo que também as pessoas estão muito desapegadas, né? Então, eu vejo que pouca gente é carreirista. Vamos dizer assim. Verdade. Eu não enxergo mais tanto as pessoas serem carreiristas. Puxa, entrei na empresa lá, eu era estagiário, aí eu fui efetivado, aí eu passei para analista júnior, pleno sênior, virei supervisor, gerente, diretor e... Mas isso é uma geração isso é um traço da nossa geração. A nossa geração começou com isso. E os millennials que vêm a seguir estão mais intensos nisso daí. Sim. E a alfa que vem vindo aí, que são os pequenininhos, a gente não sabe o que vai dar ainda, mas é bem possível que vá pelo mesmo caminho, né? Isso é um problema grande de turnover no nosso setor. A gente gasta tempo trabalhando o cara, treinando o cara, e aí quando o cara pega um pouquinho de experiência, ele abandona o cargo e aí a gente tem que começar tudo do zero. Mas todo aquele investimento que você fez para treinar aquele cara, você já perdeu. E ainda tem o problema de você ter que colocar uma pessoa que não está treinada para fazer, porque a fábrica não pode parar. E aí como é que faz? Deixa uma pessoa de stand-by? Aí a sua qualidade às vezes cai, o seu... É complicado. E hoje também, né? Eu acho que no passado nem tanto, né? Mas eu comentei com você quando a gente estava vindo. Antigamente eu tinha medo de perder o emprego. Aí eu tinha muito medo. Sempre tive medo de perder o emprego, porque eu sempre gostei de onde eu trabalhei. Então, tinha medo. Falei, puxa, se eu perder meu emprego, nossa. Então, você sempre tentava andar na linha, sabe? Sim. Sempre
tentava fazer as coisas certinho, tomava um certo cuidado com acabamento, qualidade, pra tudo, porque você A sala do chefe era um negócio assim, que você era não queria nem passar perto. Né? isso. E hoje, como que é? Hoje não, você tem que saber chamar atenção. Então, assim, meu chefe me chamava atenção, ele era super ríspido. E era respeito, né? Igual quando meu avô, Fernando, não faz isso. Então, respeito. Hoje, Fernando, não faz isso. Ah, você nem sabe o que ele tá falando, né? Quem Então, é esse moleque de 30 quem anos? que é esse moleque? Não sabe de nada. Sou mais velho? Então, tem muito disso, né? Então, mudou muito. Uhum. Mudou muito. A geração mudou. Eu sinto muita dificuldade, porque o meu trabalho é fazer a máquina do Saulo funcionar. Então, você imagina que eu tenho que fazer uma automação para melhorar a vida dele. E como que eu faço automação para minha? Não tem automação para minha. tem. Porque o meu trabalho é fazer automação para ele. Então, não tem Sim. automação para mim. Sim, Né? verdade. Então, a minha mão de obra é muito específica, muito difícil de encontrar. É cara. É muito cara. Né? Complicado, né, Fernanda? É complicado. E assim, você fala a base. O Senai não forma turma. Às vezes eu vou no Senai e falo, a gente não fechou turma esse semestre. Eu falo, como assim não fechou turma? Não fechou turma. É a base da educação técnica, Não né? tá, Não se o valoriza pessoal não mais. quer mais fazer técnico. O pessoal já quer sair, fazer faculdade e falar, eu sou engenheiro. É isso aí. Então, se você pudesse dar uma dica para quem quer entrar no mercado, o que você acha, assim, que é o principal Para entrar no mercado do vidro? do vidro? Bom, se você é um profissional, né? Se a pessoa é um profissional que nunca trabalhou com vidro e quer chegar num cargo, sei lá, de gerência, diretoria, né? Eu conheço um cara que começou como lapidador e é diretor de uma empresa lá em Minas, que você fala, e o cara conhece tudo. Automação, tudo. E o cara entrou como lapidador. E você fala, caraca. Então ele chegou lá e ele não sabia nada, porque não existe. Procura algum curso aí no Senai de lapidador. Não tem como. Não tem. Não existe curso de lapidador. Do lapidador a gente ensina na hora ali na máquina. Fala, ó, você vai fazer isso, vai virar o vidro, ajusta o rebolinho aqui, não pode passar do reloginho. Toma cuidado para não se cortar, usa o mangote, o óculos, o capacete e sucesso. É isso. Mas começar de baixo. Se você conhecer todos os processos da fábrica, a pessoa voa. E paciência, né? E paciência. Não adianta você querer entrar na fábrica e querer ser o gerente se você não sabe lapidar um vidro. Não sabe a base. Né? Então, eu acho que a gente tem uma geração aí que precisa ter paciência, que precisa ter persistência. Como não tem técnicos, que nem você falou, como não formamos mais técnicos, a gente forma engenheiros. O cara sai da faculdade achando, eu sou engenheiro. E não vai lapidar vidro E porque assim, ele é engenheiro. que nem eu comentei com você, eu não terminei minha faculdade, eu parei. Tive que parar quando eu abri a empresa. Tem muito engenheiro que a gente tem funcionário lá da empresa que coloca no bolso. Porque ele sabe a prática. Porque ele sabe o que a fábrica precisa. Ele sabe o que a empresa precisa, não a minha fábrica, ou qualquer fábrica. Tem um momento pra tudo, né? Tipo assim, se você entrou no mercado, tá bem colocado, é isso que você quer, vai estudar para crescer dentro daquilo que você já sabe fazer bem. Né? O que a gente vê hoje é o contrário. Ele quer estudar para aprender uma profissão. Só que, na verdade, a gente sai da faculdade, a gente não sai pronto da faculdade, assim como a gente não sai pronto do colégio. Então, não adianta você achar que com um diploma no bolso, qualquer um tem que te dar uma oportunidade, porque não vai, porque você não está pronto para o mercado. Né? E aí você fez um aporte de grana gigante, porque uma faculdade é um negócio caro, e que às vezes não vai te dar retorno. Isso se você terminar a faculdade gostando daquilo que você, né, começou a fazer. Porque quantas pessoas a gente vê isso? Larga a faculdade no meio porque não gosta mais, porque não era aquilo, porque o mercado não era assim. Então, eu acho que tem que começar da base, igual você falou. Eu vejo que assim, hoje a gente aprende pelo menos assim, eu fui muito educado desse jeito, que a gente tem que ser feliz. Vamos ser felizes. Tem que fazer o que você ama. Tem que fazer o que você ama. Isso é romantizar as coisas. Romantizar. Porque a vida não é assim. Né? Às vezes a gente não tem que fazer o que a gente gosta. Às vezes eu faço... Quantas vezes eu faço o que eu não gosto? Por exemplo, eu não gosto muito de viajar. Maioria das vezes. Que nem o Saulo falou, poxa, meu pai lá no passado, a gente tinha que viajar pra caramba. E aí meu pai, graças a Deus,
inventou de colocar no vidro e hoje eu posso dormir em casa. Olha que gostoso. Posso dormir em casa com a família, com os filhos, com a mulher. E eu vivo na rua, vivo viajando, vou pra cima, vou pra baixo, eu tenho que vender, às vezes eu tenho que projetar, às vezes eu tenho que... E não é porque eu sou uma pessoa centralizadora, é porque realmente falta qualificação. Falta muita qualificação. Então, assim, eu vou colocar uma pessoa. Então, a gente está treinando. Eu sempre estou treinando novas pessoas, sempre estou renovando, porque eu sei que às vezes as pessoas não são para sempre. E a gente tem que ter isso em mente. Então, você tem que sempre estar preparado para tudo. Para as perdas. Né? Então, se você perder uma pessoa que é pessoa-chave para você, um pilar da empresa, se essa pessoa sair ali e te largar, você perdeu um braço direito, perdeu uma perna, você vai ficar mancando. Exato. Né? Porque a empresa não pode parar. E a empresa não pode parar. Então, Vai você vai ter que dar um mesmo. jeito de, mancando, conseguir entregar. Então, você tem que cuidar da qualidade, que era alguém que cuidava para você. Você tem que cuidar da pintura, tem que cuidar da solda, você tem que cuidar de tudo. Da montagem, e você tem que brigar porque alguém deixou uma tinta escorrer ou porque alguém deixou um parafuso solto, enfim. É uma loucura. É loucura. É uma loucura. E você, Saulo, o que você falaria aí para quem está querendo entrar no mercado de trabalho? O que você acha que é o passo a passo? É pular direto para a faculdade? Você acha que é a solução? Eu acho que, assim, é óbvio, cara, você ter uma formação é um motivo de orgulho, né, cara? Mas, assim, eu acho que nem tudo é a formação, entendeu? Você buscando conhecimento fora da sua faculdade, até mesmo no seu emprego, cara. Tenta crescer, pensar fora da caixa, entendeu? Porque a gente que é dessa geração, desculpa te interromper, a gente veio com uma receitinha de bolo, não veio? Meu pai, ele é caminhoneiro. E assim, eu lembro dele falando que não importava, podia faltar arroz e feijão, mas a minha faculdade eu ia fazer. E aí, quando eu virei para ele, falei assim, pai, mas o que eu vou fazer na faculdade? Ele falou assim, não me importa, desde que você esteja formada. Entendeu? É a receitinha de bolo. E não é assim que funciona, mas é motivo de orgulho. Porque na época deles, eu vejo também muito disso. Porque na época deles, eu acho que eles viam assim, que quem era muito bem sucedido é quem tinha estudo. Quem tinha estudo, é verdade. Hoje já não é Hoje mais assim, não. cara. Hoje não. Hoje, às vezes, a gente vê muito mais gente que é bem sucedida que não tem estudo. Não tem estudo. Aí você fala, cara, como isso? Logo na minha vez, Logo tinha acabado de fazer a faculdade. Aí você fala, por quê? Porque assim, as pessoas, elas pegaram esse negócio, tipo assim, como a receitinha do bolo, que nem você falou, era só estudar e eu vou ser bem sucedido. Estude bastante. E eu vou me dar bem. Vou me dar bem. Não, e a gente descobriu que não é assim. A gente se dá bem como? Trabalhando. Às vezes eu tenho um monte de amigo que fez faculdade, se formou e tá fazendo outra coisa. Com certeza. E tem muitos aí, cara, que eu conheço que é formado e, mano, pena pra conseguir um emprego. Aí, a hora que aparece um emprego, é peão, cara. Entendeu? Basicamente isso. Então, tipo assim, eu acho que tudo tem o seu valor, cara. Tudo tem o seu valor. Mas a pessoa, se ela conseguiu um emprego, sei lá, vamos para a nossa área, né? Consegui um emprego numa fábrica de vidro. Comecei como lapidador. Cara, no seu tempo que você não estiver lapidando, vá pesquisar, cara. Vai para outro setor, vai para mesa de corte, vai para furação, daqui a pouco você já vai tá pro manjando forno. da fábrica inteira. E aí você vai crescendo naquilo. E aí quando o teu patrão estiver precisando de um forneiro, porque o forneiro faltou, você é o Coringa. Ah lá, você tava ali no seu tempo parado, você tava vendo. Então, assim, eu acho que a proatividade, cara, essa é a realidade, entendeu? Tá acima de muitas coisas, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, cara, que se você for um cara proativo, você tem muito a crescer, entendeu? Você voa. Você voa. Tá certo. Gente, o tempo tá acabando, a gente tem que encerrar por aqui, mas foi um prazer te conhecer, Fernando. Saulo eu já conhecia, mas foi um prazer ter você aqui também. Obrigada por estar aqui. Veio lá de São Paulo, né, cara? Terrinha da Garoa.
Tá curtindo o Rio, mais ou menos. Não, lá é mais frio. Mas muito obrigado por ter vindo. Se quiser deixar um abraço pra galera. Não, obrigadão pela oportunidade aí da gente bater esse papo, né? Valeu, Agora vamos ajudar o Saulo aí. Na próxima vez que ele vir aqui, vai vir falar das experiências da têmpera, né? Se Deus Tá quiser. quebra-vidro no forno, eu não sabia. É luta em cima de luta esse negócio aí, hein? Tá certo então, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por você que ficou aqui até agora ouvindo essas histórias maravilhosas de empreendedorismo. E fica com a gente porque nos próximos episódios tem muita coisa legal pra acontecer e você não pode perder, tá bom? Vou deixar o arroba dessa galera toda aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso. Mais um Que Pode na Obra ficando por aqui. Beijo. Até a próxima.